Olha só, vamos receber a Rita Cristina de Oliveira, que era defensora pública e ex-secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos na gestão do ex-ministro Silvio Almeida. Tudo bem, Rita? Bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Dri, boa tarde, Rovai. Acho que vocês me escutam bem, né? Sim, tá tudo ótimo. Estamos te escutando muito bem, Rita. É um prazer falar contigo, né? Eu, antes de você chegar aqui no começo do programa, dizia que ontem você publicou um artigo originalmente no 247, que foi republicado pela Fórum. Cheguei, acho que até a mostrar o artigo tá aqui na tela, ó. Tá na tela, né? A gente destacou o fato de ser secretário dos Direitos Humanos, né? E a crítica que você fez à grande reportagem, né, no sentido, pelo menos, de tamanho, da Piauí, que teria ouvido 39 pessoas, se não me engano, se eu estiver errado, você me corrige, e não te ouviu. Você sendo uma das principais pessoas, digamos, que poderia falar a partir do Silvio Almeida, você é citada na matéria, e não foi citada, não foi ouvida, citada, inclusive, para dizer, numa das citações, que você era especialista em movimento negro e que o Silvio meio que teria te colocado ali para ofuscar o trabalho da Aniele. Acho que só por isso já justificaria que a jornalista Ana Clara tivesse te procurado. Não sou eu que vou pautar a Ana Clara, mas se fosse editor, eu já alertaria para isso. Olha, essa citação enseja procurar a pessoa. Você não foi sequer procurada? É isso mesmo, Rita? Eu não fui sequer procurada. Eu sou uma pessoa que, enfim, transitei muito na Esplanada, desde o início, inclusive desde o início da gestão, mas também participei do grupo de transição. Então, meu telefone é de fácil acesso, de fácil obtenção por qualquer jornalista. Até hoje, jornalistas me procuram, às vezes, para tentar um contato com o ex-ministro Silvio. Então, era muito fácil me encontrar. Eu tenho redes sociais abertas também, então era muito fácil me consultar sobre as falas que foram colocadas ali e que diziam respeito a mim. Não só em relação a essa questão da escolha, mas também falas que vão ensejar aí da minha parte tomada de providências jurídicas, porque há uma afirmação de que eu respondi a procedimentos internos por assédio. Isso não é verdade, e eu quero que a Piauí explique como ela conseguiu essa informação, a partir de que tipo de fonte, porque é uma informação fácil de ser checada oficialmente também. E outras menções ali que, na minha opinião, tiveram um viés racista, de desconstrução de todo o legado, de toda a figura intelectual do ministro Silvio. Você acha que se esse caso, essas denúncias tivessem sido por pessoas brancas, esse caso teria um tratamento diferente, uma matéria desse tipo, ouvindo 39 pessoas, só 2 em on, tudo em off, isso ocorreria dessa forma? Então, o racismo ele tem dispositivos muito sofisticados, né? Inclusive para tentar ocultar a sua própria operacionalização, digamos assim. Eu tenho certeza que, se fosse uma pessoa branca, alguns cuidados teriam sido tomados, né? E, inclusive, do ponto de vista de método, de visibilização dessas denúncias, de checagem e, inclusive, de consulta a pessoas. Eu tenho muito receio dessa questão de dizer, foram ouvidas 39 pessoas. É muito fácil você dizer que ouviu 30, 40, 50 e não ter nenhum tipo de compromisso em comprovar isso. Né? Não tem nenhum tipo de checagem em relação a isso, e essas pessoas, na maioria, serem pessoas anônimas, né? Serem pessoas que não vão ali assumir as suas respectivas falas. E ali também, já no início da reportagem, fica evidente que há uma tentativa de se auto-imunizar em relação a essas críticas, trazendo uma possível representatividade de gênero, de raça, mas sem especificar muito bem, e também colocando pessoas em on que têm histórico de conflitos com o ministro, né?
Eu não vi nenhuma pessoa, para ser bem sincera, nenhuma pessoa que não tenha um histórico de conflito com o ministro pessoal, na sua trajetória acadêmica, contratual em relação à sua produção literária, que tivesse falado ali em on de uma forma isenta, digamos assim. Rita, eu queria te fazer uma pergunta. Você tem convicção da inocência do Silvio Almeida? Eu tenho convicção, porque eu tenho direito a ter convicções como pessoa humana e que conviveu com o ministro. O ministro era um ministro extremamente transparente, né, na sua forma de lidar com a gestão. Ele raramente ficava desacompanhado, ele costumava estar sempre acompanhado de assessores, da sua chefe de gabinete, da minha pessoa, da sua coordenadora de agenda, do assessor de imprensa. Ele nem gostava muito de comparecer a eventos sozinho. Na maioria das vezes ele estava sempre acompanhado e tinha também uma forma de gerir, de trabalhar muito aberta, sempre conversando com as pessoas, sempre com muita transparência, muito respeito. Nunca tivemos nenhum problema em relação à questão de assédio moral ou sexual envolvendo o ministro, nenhum tipo de reclamação. E isso me faz ter a convicção de que ele não seria capaz de praticar isso. Agora, obviamente, eu não sou um ser onisciente, diferentemente da autora da matéria da Piauí, eu não posso estar naquelas cenas que foram narradas de forma a dizer que sou dona da verdade, mas por tudo que eu sei, pelo contexto, inclusive o contexto de conflitos a que o ministro estava exposto há já bastante tempo, inclusive, não é indubitável que ele esteja sofrendo uma verdadeira trama de pessoas que querem agredir a reputação dele, a dignidade e toda a produção dele também. Agora, por que motivo a Aniele faria essa denúncia, Rita, na sua opinião? Olha, muitas pessoas perguntam, e eu não quero mencionar a ministra ou qualquer outra pessoa. Eu quero falar em termos gerais. Por que muitas pessoas me perguntam por que uma vítima iria mentir? Porque as vítimas são pessoas humanas mentem, pessoas humanas têm interesses, pessoas humanas têm conflitos, sabe? Tem questões e que podem eventualmente levá-las a mentir. Eu não posso dizer por que pessoa A ou B mentiu, mas existem situações históricos de conflitos nesse caso que levam a gente a questionar, pelo menos ter dúvida se a pessoa pode estar falando a verdade ou não. Rita, e o papel que a ONG Me Too teve nessa história? Porque parece que as denúncias que tinham não chegaram a ser formalizadas pelos canais oficiais da ONG, não tinham sido passadas pelo conselho da ONG, e foram confirmadas por uma reportagem do Metrópolis, do Guilherme Amado, que haveriam denúncias, mas que agora fez, inclusive, uma confusão de que seriam 14, muita gente fala dezenas, tem aqui uma denúncia que ela diz, eu sou a 15ª, só que aí quando chegou agora, Isabel não tem 14, não estava vendo várias. A declaração da Djamila, inclusive, na época, matéria. Ela fala de dezenas de denúncias, né? Quer dizer, muita gente se confundiu com aquilo que eu apontei da matéria do Guilherme Amado, de que as 14 fontes seriam 14 denunciantes. Aqui nessa fórum, teve gente que falou em programas, chegou a 15ª. E ao fim e ao cabo, parece que nós temos hoje 5 denúncias na Polícia Federal, sendo uma da ministra e as outras que foi, digamos, dada antes do dia que a matéria veio a público, e todas as outras 4 posteriores, né, Rita? Sim, eu não vou cravar aqui quantas denúncias tem, até porque o inquérito é sigiloso e eu não tenho acesso, isso é uma questão da defesa do ex-ministro Silvio, mas o fato é que nunca
existiram essas dezenas de pessoas denunciantes, né? Mas houve uma especulação muito grande, por isso que é tão perigoso você querer acreditar as fontes de uma matéria por uma questão matemática, dizer, ouvir tantas pessoas e sem ter o cuidado de checagem com fatos, com documentos, e enfim, para que as pessoas consigam entender efetivamente do que se trata. Então, muito facilmente, a matéria do colunista Guilherme Amado saiu de 14 fontes ou pessoas para 14 denunciantes ou 14 vítimas, e houve quem aparecesse depois para dizer que seria a 15ª vítima. E quando, na verdade, isso foi sendo esvaziado aos poucos à medida que a investigação foi avançando, né, e trouxe aí essa matéria do UOL uma informação que me parece que foi bem apurada pela jornalista, de que seria algo em torno de 5 ou 4 vítimas. Parece que são 4, né? São a Isabel, a Aniele e 2 pessoas que seriam da São Judas, que teriam talvez sido levados pela própria Isabel a posteriori, né? Sim. Pois é, então é uma história muito estranha, né? Assim, do ponto de vista, inclusive, investigativo, porque como eu disse no meu artigo, eu tive uma atuação pontual em relação a alguns processos da Lava Jato, como defensora. Eu também acho muito estranho, mas isso é uma questão da defesa do ex-ministro, eu acho muito estranho essa atribuição universal da Polícia Federal para apurar fatos que não têm relação com o fato que está sendo levado em relação à ministra, fatos antigos, né, com toda uma dificuldade de apuração, né, e, enfim, é uma questão que eu acho que vai ter que ser trabalhada pela defesa do ministro, mas isso me cheira a um contexto assim, um pouco lavajatista, inclusive do ponto de vista procedimental. De toda forma, o que aconteceu ali foi um grande encadeamento de informações distorcidas e falseadas, né? Desde a quantidade de denunciantes até a forma como isso também veio a público. O jornalista Guilherme Amado, ele fez contato com a assessoria do Ministério um pouco antes de soltar a primeira publicação, e eu vi a mensagem que ele encaminhou para a assessoria de comunicação. E era uma mensagem que ele confirmava que a ministra havia feito a denúncia à organização, e que depois ele apagou, e depois mandou um outro e-mail para a assessoria de comunicação, mudando um pouco essa versão, dizendo que tinha confirmação da organização de que haviam denúncias. Vítimas. Mas não ocultando essa questão de que teria sido a própria ministra. Ou seja, ele mandou 2 mensagens. Uma primeira ele dizia que a Aniele confirmava, e numa segunda, depois por e-mail, ele disse que não, é isso? Pelo que eu Exatamente. Exatamente. E ele já falava do Me Too? Porque hoje ele falava do Me Too, falava exatamente que a ministra havia feito a denúncia à organização. Ele falava na mensagem. Ele escreveu, né, na verdade, sim. E depois veio uma outra mensagem que ocultou essa informação, apenas dizendo que a organização havia confirmado que haviam denúncias, né? Então, isso tudo é muito esquisito, muito estranho. Naquele dia foi um dia muito difícil dentro do Ministério, né, de muita instabilidade institucional, então é preciso também contextualizar isso, porque a gente recebeu essa mensagem poucas horas antes da matéria sair, não havia muita possibilidade da gente, inclusive, apurar o que estava acontecendo, e aí, quando saiu a matéria, né, acho que paralisou praticamente a atividade do Ministério, porque ficou todo mundo em situação, né, de alarme, de instabilidade emocional, as pessoas entravam na minha sala chorando, preocupadas, angustiadas, e o ministro começou a receber mensagens no celular questionando a relação do Ministério com a organização, e aí ele pediu que a gente verificasse, inclusive, se a organização teria feito algum tipo de contato
com o Ministério, né, para a gente, inclusive, saber se, por exemplo, eu confesso que eu fiquei preocupada de ter tido algum tipo de contato prévio e a gente não ter visto, né, a organização não ter visto. Então, nós fizemos uma busca nos sistemas para ver se a gente encontrava algum registro e, surpreendentemente, nós encontramos não registro de comunicações sobre a existência de possíveis denúncias, mas registros de comunicações da organização interessada em influenciar no desenho do catálogo de serviços da licitação do Disque 100, que estava em planejamento naquela ocasião. Rita, desculpa. Não, só não entendi. Qual era o teor da mensagem? Foram algumas mensagens, não foi só uma mensagem. A mensagem... Você fala da organização para o Ministério, né? É. Sim. A organização fez diversos contatos. Fez contatos com o gabinete do ministro, pedindo uma agenda para tratar sobre os serviços de atendimento e do canal. E isso está textualmente escrito nas comunicações que nós encontramos. Ela fez contato diretamente com a ouvidoria, que era também a responsável pelo planejamento da licitação, encaminhando sugestões em relação ao desenho do catálogo de serviços, e sugestões bastante detalhadas, tá? Não eram sugestões gerais sobre como o serviço deveria tratar as vítimas, sugestões com, inclusive, desenho de fatores de produtividade, itens de serviço, coisas que fugiam muito do padrão de uma interação com uma organização da sociedade civil, simplesmente interessada em aprimorar o serviço. Rita, você foi secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos. Você na estrutura do Ministério, a gente diz assim, uma vice-ministra. Sim. Né? Número 2. Número 2. O ministro e a secretária executiva. Sim. Você acompanhou esse período todo, marcação de agendas, muito provavelmente, participou de reuniões, organizou eventos. Na agenda, ela tinha uma conexão via sistema com a do ministro, porque eu sempre tinha que estar disponível para substituí-lo quando houvesse conflito. Em algum momento você substituiu o ministro? Em algum momento, junto com a Aniele, você viu esse tipo de constrangimento? Você teve algum episódio que você participou, presenciou ou vivenciou que você gostaria de relatar aqui? Eu nunca vi nenhuma situação de constrangimento em geral, assim, com eventos públicos, né, que ela parecesse incomodada com qualquer tipo de cumprimento ou proximidade do ministro. Se não nos últimos meses ali, que se seguiram a um certo distanciamento que eles tiveram por questões de divergências de perspectiva mesmo em relação às agendas, né, dos ministérios, né, a partir especialmente ali daquela situação no jogo de futebol, né, que teve uma negociação um pouco mais difícil ali de participação dos ministérios naquela agenda, mas nunca foi um incômodo que me pareceu de natureza pessoal, mas sim do ponto de vista de divergência em relação às visões que cada um tinha sobre as questões que eram comuns aos ministérios. Dri. Você acha, então, que o Silvio está sendo vítima de um processo de lawfare, como se compara no seu artigo, com o que o Lula sofreu, onde ele já foi condenado antes de ter presunção da inocência? Olha, existem todos os elementos para que haja uma perspectiva nesse sentido, né? Porque, do ponto de vista de método e de procedimento, e eu não estou falando aqui nem de mérito e nem sobre verdade de cada uma das versões, eu estou falando de método e de procedimento, e isso importa muito, né?
para que a verdade apareça de uma forma clara e mais próxima possível do que realmente aconteceu. Existem todos os elementos de lawfare, né? É muito esquisito que um ministro seja enfim, demitido nessas circunstâncias em que surge uma denúncia a partir de uma matéria de jornal, né, que traz elementos muito incipientes e que depois haja uma série de subterfúgios para trazer, né, registros sobre esses supostos fatos, inclusive da própria organização, que foi interpelada judicialmente para explicar a sua metodologia de atendimento, para dizer como, né, isso foi uma das primeiras providências que o ministro tomou, né, no sentido de querer entender, tá, tudo bem, existem denúncias, mas como essas denúncias chegaram, a partir de quais canais, que tipo de tratamento de dados foi dado a essas denúncias, né, os encaminhamentos institucionais, enfim, tudo isso deveria ser esclarecido e até hoje não foi, né? E eu acho que isso, inclusive, é de interesse público, né? Mas eu queria pontuar uma coisa. Apesar dessa questão da divergência entre os ministros no que diz respeito à perspectiva das pautas que eram comuns, o ministro Silvio ele sempre foi uma pessoa muito gentil, muito afetuosa na medida que as pessoas também davam abertura, né, ou de alguma forma sinalizavam para ele também um afeto recíproco, né? Então ele era muito abraçado, muito assediado, digamos assim, para ser realmente acolhedor com as pessoas, para estar com as pessoas, né? Tinha uma agenda muito intensa, a agenda dele era totalmente controlada, né? Ele tinha uma coordenadora de agenda que, enfim, monitorava todos os passos dele o tempo inteiro, ele estava sempre acompanhado pela cerimonialista, que, inclusive, por conta da agenda dele ser muito, muito intensa, com um tempo muito escasso, inclusive, para cada compromisso, ela era uma pessoa assim, muito diligente o tempo inteiro em calcular o tempo que ele precisava ficar, em ficar de olho para encerrar as reuniões, né? Então, ela estava sempre junto. E ele sempre se fez acompanhar, ele sempre teve esse cuidado. Eu acho que, inclusive, isso é uma coisa que, depois que eu vi a entrevista que ele deu, que eu acho que é uma forma mesmo de lidar com a vida e com a exposição enquanto homem negro, que ele sempre estava querendo estar acompanhado de alguém nos diversos compromissos, né? E com a ministra Aniele, ele sempre tratou com muita cordialidade, com um certo afeto também, na medida em que ela também o fazia, né? Tratava ele com afeto em diversas ocasiões, publicamente, e em reuniões com outras pessoas. Mas havia, sim, ali um contexto de algum tempo de divergências em relação às pautas, e isso, em alguns momentos, para mim e para outros assessores que trabalhavam mais próximo, demonstravam que eles tinham visões de mundo diferentes e que isso, de alguma forma, causava algum incômodo na ministra. Rita, quando tem uma coisa especial que me chama a atenção, que é aquela história do jantar num restaurante em Brasília, que o ministro foi sozinho encontrar a Aniele, né? Eu não acho que isso seja incomum, mas dada a atenção que deveria estar já entre os dois, afinal, ele já havia, pela cronologia dos fatos, colocado a mão embaixo da mesa, nas pernas da ministra, antes disso. Você acompanhou aquilo ali? Já havia tensão antes dessa reunião? Você lembra de algo dessa reunião? Porque a ministra diz que lá ele vai para o estacionamento e, de novo, profere palavras chulas para ela, coisas... Isso tudo segundo essa reportagem da Piauí, que faz né? toda, né, uma... Bom,
A reunião onde teria ocorrido supostamente o toque foi uma reunião dentro do Ministério da Igualdade Racial em que eu estava presente, inclusive estou à disposição da Polícia Federal para prestar os esclarecimentos em relação ao que eu presenciei, em relação a como foi a dinâmica daquela reunião. Foi uma reunião que eu tenho uma lembrança muito precisa do que aconteceu, porque foi uma reunião que eu interagi bastante, estava muito interessada realmente no desfecho daquela reunião, pelas questões raciais que estavam em pauta, e esse é um ponto. O jantar que aconteceu depois, e aí eu também não quero entrar muito no detalhe daquela reunião, porque eu não quero adiantar o meu depoimento, mas eu posso afirmar que, pelo que eu vi, não havia um contexto para existir nenhum toque como foi dito. Mas, enfim, depois disso, esse jantar, eu soube desse jantar, acho que um pouco depois do que ocorreu, porque o ministro chegou a me relatar que tinha tido uma boa conversa com a ministra e me orientou a ter uma aproximação, né, com a secretária executiva dela para fazer algumas pautas conjuntas que haviam sido combinadas naquele jantar, mas eu soube pela coordenadora de agenda do ministro e vi, né, as mensagens que ela trocou com a assessoria da ministra e acho que inclusive com a própria ministra, em que a combinação prévia desse jantar. E o ministro, como ele tinha realmente por hábito sempre ir acompanhado para eventos, inclusive esses eventos à noite, jantares, essas coisas, ele questionou, né, se a ministra iria sozinha ou acompanhada para que ele pudesse, a organizadora de agenda dele é que fez esse questionamento, né, se para ela organizar uma pessoa para acompanhá-lo, poderia ser eu, se ela fosse levar a secretária executiva dela, inclusive, mas a resposta que veio da assessoria da ministra é que a ministra iria sozinha, e por isso ele não levou ninguém. Então, foi isso tem registro disso, Rita? Tem registro, porque havia sempre essa preocupação da organizadora de agenda do ministro de acionar as pessoas que iriam acompanhá-lo, né? Então, ela tinha que fazer isso previamente. Se fosse eu, inclusive, porque eu tinha também uma agenda muito intensa, ela tinha que fazer isso previamente. Então, ela fez esse questionamento para tentar escalar quem que iria acompanhar, a depender de quem fosse acompanhar a ministra, e a informação que ela recebeu era que a ministra iria sozinha, então, por isso, ele optou por ir sozinho também, por uma questão de delicadeza, né, e respeito à ministra. Teria tido uma outra reunião em que o ministro também teria tocado, não foi só a reunião com a Polícia Federal, né? Tem uma segunda reunião, eu estou enganado, Rita? Não, eu desconheço uma segunda reunião. Nenhuma, né? Tá. Dri? Não, acho que... Eu acho que é importante fazer um esclarecimento aqui, tem muita gente no chat comentando, eu não sei se tem alguma pergunta aqui, eu não quero também entrar nesse fla-flu do chat, porque é natural, as pessoas... uma das coisas que me chamou a atenção na matéria da Piauí, eu não quero discutir aqui o teor da matéria, né, mas o gênero que ela optou por usar para escrever a matéria, que é o New Journalism, que é um gênero muito utilizado por alguns autores nos Estados Unidos e aqui também no Brasil por jornalistas da realidade, e agora a Piauí assume um pouco isso, mas lá tem o Truman Capote, enfim, os Estados Unidos têm referências de New Journalism. O próprio Gabriel Garcia Marques, quando escreve Notícias de um Sequestro, usa esse gênero jornalístico. É que você, para usar esse tipo de gênero jornalístico, onde você às vezes se coloca, constrói o clima, constrói todas as situações, e como se você tivesse vivenciado o fato, você tem que ter muitas informações também em on. Uhum. Né? Eu quero dizer, então, assim, a gente está tomando um cuidado aqui na Fórum para cobrir isso a partir de
informações em on, por isso a gente está trazendo a Rita. Isso vale para pessoas que tiveram proximidade com o caso e queiram falar a partir da visão da Aniele. O espaço está aberto para ouvir a ministra ou pessoas que trabalharam e trabalham com a ministra e que tenham histórias diferentes para contar. O que me parece assustador nisso tudo é que a Rita não tenha sido ouvida até agora. E nem pela reportagem, já que ela era número 2 do né? Nem por nós, nem procuramos a Rita. Por procurar agora, que eu falei, a gente está... O ministro já viveu aí um périplo nisso tudo. Ela, se vice-ministra, me parece que seria a primeira pessoa a ter que ser ouvida nisso tudo. Sim. Você vai depor na Polícia Federal, Rita? Eu espero que sim, até pelo que eu conheço, né? Eu sou defensora pública federal, atuo na Justiça Criminal já há bastante tempo também. Eu acho que é o básico, né, de uma apuração, que as pessoas que estavam no local, né, onde supostamente aconteceu o suposto crime, sejam ouvidas, né, para entender o contexto em que se deu aquele fato que está sendo narrado. Então, eu estou à disposição, né, já coloquei para a defesa do ministro Silvio que estou à disposição para isso e estou aguardando ser convocado. Como mulher negra, Rita, como que você vê essa situação toda? Eu estou vendo aqui o quadro do Luiz Gama atrás de você, né, referências ao universo negro. Muita gente, né, negros e negras progressistas, todos ficaram muito tristes com tudo que aconteceu, né? Sim. Eu vejo com muita tristeza, e eu acho que é isso que eu quero passar também no artigo, independente da posição que a pessoa tenha de acreditar ou não nas palavras do ministro ou da ministra. Eu acho que quem sai perdendo é a população negra, do ponto de vista de garantias de humanidade que a gente tem tentado, né, conquistar de uma forma muito dura, com muita dificuldade. Não se constrói personalidades que sejam expoentes da luta do movimento negro com facilidade, mas se destrói com muita facilidade, né? Isso é lamentável, e eu acho que ninguém sai ganhando, né? Mulheres negras, historicamente, lutam contra a produção, a construção de estereótipos brutalistas, né? Bárbaros de pessoas negras, e da hipersexualização também dos nossos corpos, né? Inclusive na qualidade de vítimas. Então, eu acho que é muito triste tudo isso que está acontecendo, e acho que a gente vai ter que aprender, a partir desses cacos que estão expostos na sala, a se reconstruir do ponto de vista de produzir alianças mais sólidas no movimento negro, produzir representações que estejam dispostos e dispostas a lutar estrategicamente pelas conquistas históricas das nossas gerações ancestrais, e fazer disso um grande aprendizado, né? Espero que no futuro, para que a gente possa avançar um pouco mais na agenda de igualdade racial, porque, infelizmente, não estamos avançando. E eu queria deixar claro aqui também que toda essa desconstrução que foi feita aí, tentaram fazer, né, em relação à gestão do ministro Silvio no Ministério dos Direitos Humanos, teve e está tendo, eu acho que, um custo alto, porque foi um fato histórico a gente ter um ministro negro numa envergadura institucional antes nunca vista, né, nunca experimentada no Ministério. O ministro tinha uma preocupação com questões estruturantes do Ministério dos Direitos Humanos. Acho que pagamos um preço por termos, inclusive, dado uma importância enorme para a questão do assédio no Ministério. Nós fomos o primeiro ministério a ter um plano de integridade com diretrizes de combate ao assédio. Nós contratamos psicólogos para atender pessoas, isso não existia no Ministério. Nós contratamos um psicólogo para fazer análise de clima organizacional. Nós tivemos uma diretriz muito clara de não intervenção nas instituições de recebimento de denúncia, nos órgãos internos de recebimento de denúncia.
Nós recompusemos, inclusive, essas estruturas que estavam, assim, de certa forma, sucateadas pela gestão anterior, né? A comissão de ética não funcionava, a gente nomeou novas pessoas, fez com que ela tivesse reuniões regulares, atividade, né? Prestamos todo o apoio à corregedoria, inclusive com orientação da CGU. A CGU, inclusive, é nossa... A gente compartilha a sede, a segunda sede do Ministério, que é a maior sede, que abriga as 5 secretarias do Ministério, é uma sede compartilhada com a CGU. Então, a gente tinha um diálogo muito estreito com a Controladoria Geral. O ministro tinha uma preocupação muito grande com a questão de controle interno, né? Ele é um advogado com experiência em compliance, então ele sabia da importância da rigidez da integridade do Ministério, então tinha um diálogo frequente e aberto com o controle interno e sempre deu a diretriz para o controle interno, estar sempre dialogando com a CGU para que as melhores práticas dentro do Ministério fossem tomadas. Então, a gente acabou sendo, digamos assim, vitimados por um fato de que a gente realmente deu voz e tratamento a uma série de denúncias que já existiam, né? E que também é preciso dizer que a Esplanada é um ambiente conflagrado, né? Com uma série de conflitos político-partidários, ministérios como o nosso e outros ministérios que não têm quadro de carreira própria, enfrentam dificuldades relacionadas à contratação de pessoas terceirizadas, muitos cargos em confiança e que envolvem também muitos interesses políticos, brigas para, né, estar ou disputar esses cargos. E isso gera também uma certa atmosfera de denuncismo que precisa ser tratado, inclusive a gente tinha essa preocupação de estar sempre levando, inclusive, atividades de conscientização para a CGU, com a CGU para dentro do Ministério, para que a gente pudesse tratar essas situações. E o ministro também deixou um legado muito importante, que é histórico para o Ministério, né, que é o primeiro concurso público com especialistas em direitos humanos para ocuparem vagas dentro do Ministério. Foi um pedido que ele fez ao Ministério da Gestão e Inovação e que já está sendo executado com os novos aprovados do concurso nacional unificado, e que pela primeira vez o Ministério vai ter servidores especializados para estar dentro do Ministério com uma carreira, um currículo. Então, é muito doloroso e, assim, causa uma revolta muito grande ver enredos como esse da Piauí, dizendo que o ministro, né, não se aconselhava com especialistas, não tinha, né, digamos assim, o conhecimento. Muito pelo contrário, ele realmente fez... colocou ali no Ministério feitos muito importantes, como estruturação de carreira, implementação de um verdadeiro sistema de direitos humanos para que a gente tivesse uma política de Estado e não uma política de governo. E eu estou à disposição de quem quiser me chamar para a gente dialogar sobre todos os feitos do Ministério, porque eu posso falar com muito conhecimento de tudo que foi feito e de tudo que foi deixado lá, e que eu espero e tenho confiança, inclusive, que a nova ministra consiga dar sequência. Muito bem. Muito bem. Mais alguma coisa? Tem comentários? Tem alguma coisa? Tem vários comentários, e tem a Célia Rocha que mandou um superchat dizendo: bom dia, considero esse episódio lamentável porque a denúncia foi publicada sem antes ter conversado com o governo. Nosso partido, o PT, foi autor de todas as políticas de defesa das mulheres. Obrigada pelo superchat para a Célia. Enfim, acho que é isso, Rita. Obrigado pela entrevista, viu? E volto aqui a dizer que o espaço está aberto tanto para as pessoas que têm o que dizer, né, em defesa do Silvio Almeida, quanto da Aniele, desde que sejam pessoas como a Rita, né, que viveram o contexto da situação e podem falar ali a partir de experiências muito próximas. Eu acho que as pessoas, nesse caso, têm que começar a falar em on. Isso é uma coisa que... Eu acho que o caso já chegou num espaço que... Principalmente as pessoas de esquerda, né, Rovai? Porque eu fiz um post recente em que eu escrevi isso.
Acho que ser de esquerda é, antes de tudo, ter coragem de assumir as nossas posições e a verdade do que a gente conhece. Muito bem. Falar em ON, nesse caso, é necessário, inclusive, porque ganhou uma proporção enorme. É um caso com, de um lado, uma ministra, do outro ministro. Nós não estamos falando de uma acusação né, que envolve toda a história recente do movimento negro. Então, eu apelo aí aos colegas jornalistas que comecem a publicar mais coisas em on e menos em off acerca desse assunto. Obrigado, viu, Rita? Obrigada, Rita. Obrigada a vocês, boa tarde, um abraço. Abração. Tchau, tchau.